estou para fazer a tua vontade. E antes de iniciar propriamente a mensagem, eu queria falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia que atingiu o mundo todo. Como os irmãos têm falado, o irmão Pedro hoje novamente falou, que é como o Senhor nos chamando a nossa atenção. É um chamado de alerta, para que nós não fiquemos na nossa zona de conforto, mas para que nós possamos nos alistar novamente no exército do Senhor, renovar nosso alistamento. Eu queria aproveitar e falar um pouco da mensagem que eu vi essa semana, onde o irmão mostrava que no exército de Israel, todos os cidadãos israelenses têm que fazer o treinamento do exército, tanto homens como mulheres, eles têm que participar do treinamento do exército. Só que depois de algum tempo eles vão para a reserva, e aí os jovens passam a servir ao exército e eles passam só por esse treinamento. Só que, de vez em quando, né, não sei, 5 anos, a cada 5 anos, esses soldados que passaram pelo treinamento, eles têm que voltar e fazer uma reciclagem. Eles têm que voltar e fazer um treinamento novamente para aprenderem a combater, aprenderem a usar as ferramentas, as armas atuais. Senhor Jesus. E aí eu ouvi essa mensagem essa semana e eu fui muito impactado com ela, né? Porque às vezes a gente passa um tempo, né? Tem um tempo de vida da igreja, tem um tempo como cristão, e acaba que ficando numa zona de conforto. E aí eu aproveitei essa semana para me reciclar, me alistar novamente no exército, para que o Senhor possa renovar a minha consagração, aprender a usar as ferramentas atuais que o Senhor tem usado. Aprender a usar o posso por você, aprender a usar a comportagem dinâmica, poder usar as ferramentas que o Senhor tem dado para nós, o grupo familiar. Pela sua muita misericórdia, o Senhor nos introduziu no Ministério da Nova Aliança. O Senhor nos introduziu e nos habilitou e agora está nos capacitando a, como ministros dessa nova aliança, executar a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, é necessário, primeiro, ter uma disposição, ou seja, eu ser voluntário, eu preciso me voluntariar para entrar nesse exército, para querer participar. E segundo, irmãos, é com diligência, né? Nós vamos ver na mensagem que Paulo, quando recebeu uma visão de um macedônio, uma visão por meio de um sonho, e um macedônio pedindo para passar lá e ajudá-lo. E ele imediatamente atendeu esse chamado. Então, uma coisa que precisa ser gerada em nós também é o espírito, né, de urgência, diligente. Aqueles que querem fazer a vontade do Senhor e que se esforçam para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra. Eu queria ler os 3 versículos base para essa mensagem. Mateus, capítulo 6, versículo 10. É a oração que o Senhor nos... No versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu gosto de ressaltar que esse versículo ainda, lido dessa forma, ainda é muito geral. Faça-se a sua vontade assim na terra. E eu gosto de tomar esse versículo para mim e individualizar ele para mim. Senhor, faça a sua vontade aqui na minha vida, na minha casa, no meu local de trabalho. Senhor, na minha família, a sua vontade seja feita. Senhor Jesus, venha o teu reino para dentro da minha casa. Essa oração deve ser tomada, né, com realidade. Não ser só lida, mas ela possa ser realmente a nossa oração, o nosso pedido ao Senhor. Outro versículo, mais 2 versículos, Romanos 12, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Romanos, versículos 1 e 2. É um rogo do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas o nosso mais racional serviço. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, o título dessa mensagem fala de, né, estou aqui, Senhor, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, primeiro nós precisamos conhecê-la, precisamos entender, receber revelação de qual é a vontade do Senhor, para depois a gente se voluntariar para fazer parte desses que trarão a vontade do Senhor para a terra. E os dois últimos versículos, Hebreus, capítulo 10, Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Então eu disse, eis aqui, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E também o versículo 10. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Graças ao Senhor. Então, nessa série, nós temos visto que o Senhor quer levantar, né, ele já está trabalhando o seu ministério da nova aliança, o ministério neotestamentário do Senhor. E Deus está procurando, né, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que buscam a vontade do Senhor, não só para conhecê-la, mas para que ela seja plenamente executada aqui na terra e na vida desses ministros. Senhor Jesus, nós vimos nas semanas anteriores que como é a característica, a formação de um ministro da nova aliança. Quais são as características dele? E hoje nós vamos ver que o Senhor requer de nós, os seus ministros da nova aliança, que nós sejamos encontrados fiéis. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ó Senhor Jesus. Primeira coisa, irmão, precisamos ser sóbrios. Nessa terra onde, né, nós estamos vivendo, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, percebendo que há um adversário, há um inimigo, à espreita, nos rodeando para tentar nos destruir, para tentar anular o nosso ministério, para anular a nossa cooperação no Evangelho. Então, eu tenho que estar sóbrio, ser sóbrio, não me deixar contaminar, nem me distrair, para que eu não perca o meu ministério. Senhor Jesus, esse leão, que é como o leão que ruge, buscando alguém para devorar, irmãos, no Império das Trevas, há um painel assim, com a foto, com a imagem, com a nossa imagem, os alvos para serem desmotivados, para serem anulados. E eu preciso estar claro disso para que eu não me deixe ser enganado, para que não me deixe ser iludido pela serpente, porque a serpente ela é sutil, ela vem com sua sutileza, e ela vem principalmente, irmãos, sabe, nos fazer complicados na mente. O apóstolo Paulo falou assim para os coríntios, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, seja também a vossa mente corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, irmãos, para nós mantermos o nosso ministério, para que nós possamos cumprir o nosso ministério, nós precisamos ser simples. E um dos itens mais básicos para nós nos mantermos simples, irmãos, é invocar o nome do Senhor. Nós precisamos constantemente socorrer, pedir socorro, tirar águas da fonte da salvação. Ó Senhor Jesus, esse invocar o nome do Senhor, irmãos, é uma declaração que nós precisamos da intercessão dele, que nós não damos conta de viver nessa terra sem a presença do Senhor.
sem o seu auxílio, ó Senhor Jesus. Então, para que essa vontade seja feita, irmãos, haverá desafios, vão se levantar dificuldades na nossa carreira espiritual. Seremos confrontados, a nossa fé será confrontada, a nossa fé será provada, porque o apóstolo Pedro, né, escreveu: uma vez provado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, uma vez que a nossa fé é provada, irmãos, ela passa a ser algo sólido, um alicerce, é algo que pode receber a edificação do Senhor. Então, nós precisamos hoje perceber qual é a nossa função, qual é a nossa missão no corpo de Cristo, para que a gente possa ser encontrado fiel. Todos nós temos características, temos capacidades diferentes, por isso que nós precisamos ir ao Senhor, precisamos ir diante do Senhor, para termos clareza, revelação de qual é a nossa missão no corpo de Cristo. Qual é a nossa função enquanto membros desse corpo. Ó Senhor Jesus. Não só, irmãos, espiritualizando as coisas, né? Falando, mas eu já oro, mas eu já intercedo pelos irmãos. Mas, irmãos, o nosso ministério, ele é algo também prático. Senhor Jesus. Nós temos as nossas funções práticas na igreja. Né? Eu lembro a experiência de um irmão que ele era surdo, ele não conseguia ouvir, e ele era um dos primeiros naquela época lá na China, cada um pegava o seu banco, sua cadeira, e levava para o local onde era a reunião, embaixo de uma árvore. E esse irmão surdo, ele era um dos primeiros a pegar a cadeira e levá-la para a reunião. E uma vez a pessoa perguntou, né, por meio de sinais lá, perguntou para ele por que ele era assim, porque já que ele não ouvia a mensagem, por que ele era tão assíduo na reunião? E aí ele pôde explicar que aquele ato dele, encorajava muitos outros a irem para a reunião. Senhor Jesus. Então, irmãos, a função do irmão não era de ouvido, era de pés, era de ser pé, para levar os demais irmãos, encorajar os demais irmãos a estarem na reunião. Essa semana nós ouvimos uma mensagem da Escola do Evangelho, né, sobre a importância do reunir. Senhor Jesus, embora estejamos enfrentando essa dificuldade, né, de reunir fisicamente, presencialmente, mas, irmão, nós estamos tendo agora a nossa fé provada. Ó Senhor Jesus, precisamos perseverar, irmãos, em reunir, mesmo que seja dessa forma aqui, ó, olhando para a telinha. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor pela tecnologia, hoje nós podemos ter irmãos, né, da África aqui conosco, graças ao Senhor, muito felizes em estar com o irmão Davi e a irmã Keila. Graças ao Senhor, a irmã da Rai também, uma irmã que, né, acho que mora no Ceará, também está conosco, graças ao Senhor. Então, por um lado, nós não podemos estar fisicamente juntos, mas agora o Senhor providenciou uma ferramenta em que mais irmãos podem, irmãos, cooperar conosco, graças ao Senhor. Eu só preciso agora, irmão, perseverar, perceber que, né, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Mesmo nessa situação de pandemia, onde o mundo todo está assustado, nós temos a certeza, nós sabemos em quem temos crido, que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então, é essa certeza, irmãos, é essa fé que redundará em louvor, glória e honra na manifestação do Senhor. Que nós possamos, irmãos, assumir, ver diante do Senhor qual é o nosso ministério, qual é a nossa função, e assumir diante do Senhor e dos homens a nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus, claro, nunca confiando em nós mesmos, nunca baseados na nossa própria capacidade, mas é Ele que nos capacita. Eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 3. Ó Senhor Jesus.
É em Cristo que temos tal confiança em Deus, não é por nós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 4 e o 5 e o 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, que hoje, irmãos, essa capacidade, esse poder para cumprir o ministério está no Espírito. O Espírito foi 7 vezes intensificado nessa era para nos fortalecer e nos dar essa capacidade de ser fiel ao ministério, para podermos cumprir fielmente o nosso ministério, graças ao Senhor. Então, o Senhor nos habilita e Ele nos capacita. Ele nos capacita a ser esses que cooperam com o Senhor. Então, nunca devemos achar que foi a força do nosso braço, ou que foi a nossa capacidade, ou que foi o nosso conhecimento bíblico que fez tal e tal coisa. Mas foi a misericórdia do Senhor e foi por meio do operar do Espírito Santo através de nós. Graças ao Senhor. Então, nós nunca podemos achar, nós nunca devemos pensar além do que convém. Nós nunca devemos pensar de nós além do que convém, achar que somos alguma coisa ou que somos capazes de alguma coisa. Não, a nossa suficiência vem do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, sempre que na obra do Senhor algo der certo, algo for, bem sucedido, irmãos, nunca devemos nos esquecer de, logo em seguida, render toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Declarar a Ele toda a vitória. Senhor Jesus, toda a suficiência vem dEle. Que nós possamos ser só esses que agradecem pelas vitórias e desfrutam dos despojos dessa vitória, porque é Ele que combate por nós. Senhor Jesus. Mas da mesma forma como eu não devo pensar além do que convém, eu também não posso pensar aquém do que convém. Eu agora não posso achar, mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Eu não posso. Quem sou eu? Eu tenho tanto pouco, eu tenho poucos dons. Irmãos, os dons estão no Espírito. O Senhor concede dons, à medida que nós exercitamos. O Senhor, ele, de acordo com a nossa capacidade, Ele vai acrescentando dons. E à medida que eu vou exercitando, o dom, mais graça o Senhor vai dando. Graças ao Senhor. E esses dons vão se tornando em ministérios no corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, eu nunca posso também pensar aquém do que convém. Eu não posso me esconder daquilo que o Senhor confiou a mim. De uma coisa, irmãos, nós precisamos ter certeza, é que a palavra do Senhor vai se cumprir por completo. Não vai faltar nenhum i, nenhum tio da palavra do Senhor. Ela está se cumprindo completamente. E o Senhor nos incluiu nessa obra maravilhosa. O Senhor nos chamou para fazer parte desse ministério. Agora, eu preciso, irmãos, confiar nesse Senhor. Mesmo enfrentando dificuldades, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu preciso reconhecer que é o Senhor, que é o cajado do Senhor que me consola, que é a vara do Senhor que guia os meus passos. E aí, todos os dias, eu preciso aprender a ser um filho ruioso, um filho maduro de Deus, um filho que não só entende qual é a vontade do Senhor, mas que obedece. Ó Senhor Jesus, a diferença de um filho maduro para um filho imaturo, irmãos, é a obediência. Ó Senhor Jesus, é alguém que faz a vontade do seu Senhor. Porque esse caminho do ministério, irmãos, esse é um caminho estreito, a porta é apertada, e não vai haver reforma. Não
Não espere passar por uma porta espaçosa, larga, nem por um caminho folgado. O caminho que nos leva para a salvação, o caminho que nos leva para o reino, irmãos, é apertado, a porta estreita. Não haverá reforma, como foi falado nesse final de semana. Não há atalhos. Não há atalhos. O Senhor tem nos conduzido, irmãos, para o seu reino. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso estar atento ao trabalhar do Senhor na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas contribuem, cooperam para o nosso bem. Senhor Jesus. Então, o fator, a motivação que vai, irmãos, nos fazer se consagrar a esse Senhor, renovar nossa consagração diariamente, buscar nos alistar novamente nesse exército, fazer uma reciclagem no exército do Senhor, ser treinado novamente, continuar sendo treinado. Irmãos, é o amor do Senhor que nos constrange. Muitas vezes, algumas vezes passamos por alguma dificuldade e queremos desanimar, queremos estacionar na fé. Irmão, nós não podemos ser esses que param na fé. Nós somos os da fé, nós somos os que avançam. Por causa do amor de Cristo, nós somos constrangidos a continuar a carreira. Ó Senhor Jesus, nós estamos vivendo, irmãos, os tempos finais, os últimos, os dias finais. O mundo já está preparando o cenário para o surgimento do anticristo e do falso profeta. O mundo já está preparando o cenário. Por outro lado, a igreja precisa estar sendo edificada, precisa estar planejando e preparando a volta do Senhor. Nós precisamos ser aqueles que amam a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que não estava preparado. Senhor Jesus. Ele no 2 Coríntios, ó Senhor Jesus. Nós somos encorajados, irmãos, a não desistir, percebendo que essa obra é executada pelo Senhor, é o próprio Senhor que faz em nós. Nós só precisamos confiar e nos alistar nesse exército, nos manter de pé. Só tem uma forma, só tem uma maneira de nós sermos derrotados, irmãos. Só tem uma maneira do inimigo nos vencer, é se nós desertarmos, é se nós desistirmos da batalha. Porque se nós perseverarmos, o Senhor é fiel. Lá Mateus 24 fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o evangelho do reino está sendo pregado em toda a terra habitada, para testemunhar a todas as nações, para que o fim venha. E nós precisamos ser aqueles que perseveram até o fim. Nós precisamos ser aqueles que contemplam o galardão, que amam a vinda do nosso Senhor, para que a gente possa, naquele dia, ser achado fazendo assim, cuidando uns dos outros, para que, na vinda dele, possamos receber a herança, possamos estar na condição de filho maduro. Ó Senhor Jesus, nós não podemos ficar inertes a tudo isso que está acontecendo, a todos esses acontecimentos no mundo, a essa pandemia terrível, a quantidade de pessoas que vieram a óbito. Irmão, tudo isso precisa chamar a nossa atenção, precisa nos alertar. O dia do Senhor está mais próximo, e nós precisamos ser aqueles que estão alertas, vigilantes, como um sentinela, ouvindo a voz do seu Senhor. Ó Senhor Jesus. Os apóstolos, o Senhor Jesus, quando começou seu ministério terreno, ele chamou 12 para segui-lo de perto. E esses 12, 11 seguiram o Senhor e um se desviou. Mas o tempo dele já passou. O tempo de Paulo, de Pedro, de João, já passou. Todos os irmãos que foram usados pelo Senhor no passado, John Nelson Darby, todos esses irmãos que o Senhor levantou
no passado, todos eles contribuíram, cumpriram seus ministérios, mas agora o Senhor confiou a nós. O Senhor entregou para nós, nesses dias atuais, essa responsabilidade de edificar o corpo de Cristo. Senhor Jesus, Deus quer fazer de cada um de nós, irmãos, líderes. E mais do que isso, mais do que fazer de nós líderes, nós precisamos ser os que preparam outros. Senhor, assim como Moisés preparou, né, Josué, quando ele partiu, nós precisamos ser os que também têm irmãos que estão sendo preparados, irmãos do nosso grupo familiar. Nós precisamos ser os que estão atentos, irmãos, ao cuidado, né, ao cuidado uns dos outros, perceber a necessidade dos irmãos. Precisamos ser esses que estão entregues à sua obra, completando o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus. Irmãos, para a salvação, basta nos crer no nome do Senhor. Aleluia, somos salvos eternamente. Mas para herdar o reino, nós precisamos, irmãos, de muita dedicação. Precisamos nos esforçar. Só os que se esforçam, só os que lutam, se apoderam do reino. Então, nós precisamos ser esses que lutam pelas reuniões. Nesse momento agora, nós precisamos estar lutando pelas reuniões de grupo familiar. Às vezes você pode pensar assim, não, mas eu consigo ficar uma semana sem reunir. Eu consigo ficar uma semana sem desfrutar da palavra do Senhor junto com os irmãos. Mas, irmãos, não é só pensar em nós mesmos, nós precisamos pensar em todos os irmãos. O Senhor perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta os cordeirinhos. Como é que tá os irmãos do seu grupo familiar? Será que eles estão entrando nessa reunião semanalmente? Ó Senhor Jesus, aqueles que o Senhor confiou, irmãos, a nós precisamos ser fiéis em cuidar de cada um deles. Ó Senhor Jesus, essa semana eu fui muito exposto, porque, irmãos, nós temos, né, se deixar o nosso homem natural falar, nós temos 1001 desculpa para não ser fiel ao ministério, para não ser com o ministério do Senhor, porque nós criamos muitas justificativas, e até justificativas boas, legítimas, distância, né? Cuidar dos irmãos lá de Araguatins, por exemplo, dos irmãos lá de Augustinópolis, de Praia Norte, dos irmãos de Balsas, né? A gente encontra até justificativas plausíveis, mas, irmãos, essa semana o Senhor me mostrou que ele derruba todas as nossas desculpas. Porque ele mostrou para mim que agora não é mais questão de distância, não é mais agora a gente ir lá fisicamente. Eu posso agora enviar uma mensagem, eu posso enviar uma palavra de encorajamento, eu posso visitar os irmãos virtualmente. Então, essa minha desculpa ou justificativa plausível de que são 250 quilômetros, 280 quilômetros para visitar os irmãos, caiu por terra. Eu agora tenho nas minhas mãos a ferramenta para poder visitar os irmãos lá em Balsas, lá em Araguatins, em Augustinópolis, em Praia Norte, em Axixá. Eu posso visitar os irmãos agora, irmãos, diariamente, seja por meio de mensagens, de áudio, seja por meio de ligações telefônicas, seja por meio de ligações, agora esqueci o nome videochamada. Então, não há mais a desculpa para nós não nos engajarmos, não há mais justificativo para nós não nos comprometermos com essa obra maravilhosa, com esse ministério maravilhoso. Senhor Jesus, lembre, irmãos, eu não sei qual é a sua função no corpo. Cada um de nós temos que ir diante do Senhor, pedir revelação. Senhor, qual é a minha função no corpo? Senhor, minha função é junta, minha função é mão, é pé, é ouvido, é boca, é nariz. Não sei qual é a sua função no corpo, irmãos. Por isso nós precisamos ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, pedir ao Senhor misericórdia para que Ele possa revelar para nós, para que a gente não seja enganado, vivendo a vida da igreja ainda de maneira muito superficial,
Ó Senhor Jesus, precisamos, irmãos, aprofundar nossas experiências com o Senhor. E eu falo para os irmãos, só tem uma maneira de nos aprofundarmos e sofrer, completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, é se nós nos envolvermos, né, em cuidar dos irmãos. Ó Senhor Jesus. É problema, porque problema nós já temos os nossos. E aí, quando você se envolve, irmãos, com os irmãos, você se envolve em cuidar dos irmãos, aí você vai, né, ter que orar por problema conjugal, problema familiar, problema com os jovens, sabe? Isso vai desgastando, vai fazendo você, às vezes, perder o sono para orar de madrugada. Você vai perder o sono para orar por determinada situação do irmão. Ó Senhor Jesus, é irmão que está passando dificuldade financeira, é irmão que está passando dificuldade, né, de doença, é irmão que está tendo problema conjugal, e aí você vai, sabe, irmão, se desgastando no Senhor. Ó Senhor Jesus. O rei Davi, quando ele foi introduzir a Arca da Aliança em Jerusalém, e ele dançava, ele dava pulo de alegria, e a mulher dele, quando viu aquilo, ela olhando pela janela, foi repreender o rei. Bela figura fez o rei, se mostrando para os seus servos. E aí Davi falou assim para ela: me gastei e me gastarei mais ainda em favor do meu Deus. Então, irmão, essa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Orar pelos nossos irmãos, interceder, assumir a responsabilidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser esses realmente que tenham um ministério, que não somente está no ministério. Eu posso estar no ministério, mas não ter parte nesse ministério, não ter colaboração, não ter a minha justa cooperação nesse ministério. Ó Senhor Jesus, promova, irmãos, promova a reunião do grupo familiar, promova a reunião de jovens. Aleluia, pela inclusão. O Senhor incluiu todos nós nesse ministério. Ministério das mulheres, serviço de adolescentes, serviço de criança, serviço de jovens, de adolescentes. Nós estamos às vésperas agora de uma conferência de adolescentes e de jovens. Ó Senhor Jesus. E aí, irmão, será que nós temos parte nessa conferência? Ou simplesmente a gente é só ouvinte? Ou eu estou pegando um jovem para encorajar? Ou eu estou assumindo a responsabilidade por um adolescente para cuidar da vida espiritual dele, para orar por ele? Ó Senhor Jesus. Irmãos, foi aberto para nós, né? Foi aberta uma porta e que ninguém pode fechar. O Senhor nos confiou, o Senhor nos convidou a fazer parte desse ministério, mas tenha certeza de uma coisa, nós precisamos estar claros de uma coisa: se eu não cumprir a minha parte no ministério, o Senhor não vai poder esperar a vida toda que eu me desperte, que eu me arrependa. Vai chegar um momento em que o Senhor vai precisar levantar outro. Vai chegar um momento, se eu não reagir ao falar do Senhor, se eu não me levantar diante do meu Senhor para pedir a Ele misericórdia e pedir graça. Irmãos, junto ao trono da graça, nós podemos receber misericórdia e graça. Ó Senhor Jesus. E aí nós somos supridos, irmãos, para cumprir esse ministério, ser encontrados fiéis. O Senhor, lá em Apocalipse capítulo 3, ele fala que foi aberta uma porta que ninguém pode fechar. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra
e não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus, o Senhor sabe, irmãos, o Senhor sabe mais do que a gente. Ele sabe que nós somos fracos, que nós temos pouca força, que nós não somos suficientes para fazer a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, para que a gente possa continuar perseverando. Ó Senhor Jesus. E aí, a cada dia, a cada primeiro, né, a cada momento do nosso dia, nós vamos entrar por essa porta aberta. O Senhor está nos conduzindo para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. O Senhor tem nos ensinado, irmãos, a servi-lo no descanso de Deus. Ó Senhor Jesus, quando nós aprendemos, irmãos, a desfrutar dessa vida maravilhosa, ela passa a operar em nós, e a vontade do Senhor passa a ser executada por meio de nós. Aí no versículo 10 diz assim: Senhor Jesus, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O irmão Pedro Dong, hoje pela manhã, falou que nós podemos ser preservados dessa hora da provação. Nós podemos ser as primícias do Senhor. Ó Senhor Jesus, podemos ser aqueles que, quando o Senhor voltar, sejamos encontrados maduros, aperfeiçoados, crescidos em vida, não precisar ir para o carbureto. Uma fruta, quando ela chega o período dela ser colhida e ela não está madura, ela é colhida a si mesmo, ela é arrancada do seu pé, da árvore, e colocada num lugar onde há temperaturas elevadas e carbureto, para acelerar o seu amadurecimento. Irmãos, que nenhum de nós precisamos ficar na grande tribulação. Ó Senhor Jesus, que nós possamos hoje aproveitar o tempo que se chama hoje. Aproveitar, irmãos, o presente de Deus é agora, é hoje. Dedicar nossa vida para o Senhor. Ó Senhor, de renovar nossa consagração a Ele, por amor a Ele, constrangidos pelo seu amor. Ele veio à terra e deu a sua vida no nosso lugar. Ele ofereceu-se como Cordeiro de Deus perfeito para nos limpar dos pecados, para nos livrar do pecado. Agora eu preciso, irmãos, a cada dia renovar essa minha consagração por amor a Ele. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, no versículo 11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Foi nos oferecido, irmãos, nós fomos chamados para entrar nesse reino, para fazer parte desse ministério. Ó Senhor Jesus, mas como eu falei, se eu não for encontrado fiel, se eu não tiver, irmãos, a disposição de orar, de buscar, de pedir ao Senhor a sua misericórdia, o Senhor poderá precisar levantar outro no meu lugar. Ó Senhor Jesus. Então, primeiro, eu preciso estar, irmãos, com um coração puro, uma mente simples, um coração simples e puro, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, contemplando o galardão, contemplando o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Senhor Jesus, possamos viver a vida da igreja de maneira intensa. Ó Senhor Jesus, com dedicação. Senhor Jesus, o Senhor fala, venho sem demora, conserva o que tens. E Ele falou que nós temos a palavra da perseverança, nós temos o nome e nós temos a palavra do Senhor. Irmãos, não vamos nos complicar nesse período agora, dessas dificuldades. Vamos nos alistar novamente ao exército para ser reciclado. Senhor Jesus, nossa disposição precisa ser renovada para as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, que Deus possa encontrar em cada um de nós o coração de um guerreiro. Por um lado, está com a espada na mão como guerreiro, e por outro, com a colher de pedreiro para edificar, com a ferramenta para edificação. Possamos ser esses que não só receberam o chamado do Senhor, mas que também possamos ser os escolhidos do Senhor. Senhor Jesus, possamos hoje, irmãos, ser os eleitos de Deus,
para fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, possamos ser hoje os que dizem, Senhor, eis-me aqui, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Senhor Jesus, que aquela oração do Pai Nosso lá de Mateus 6 não se torne algo religioso para nós, mas possamos dizer, Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Senhor, na minha vida, como ela é feita no céu. Ó Senhor Jesus, precisamos hoje, irmãos, experimentar, ser arrebatados hoje. Todos os dias irmos à palavra e sermos arrebatados dessa terra, sairmos da confusão, do trânsito desse mundo, da confusão que é esse mundo, para que nós possamos aprender e amar mais a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa, irmãos, abençoar cada um de nós, nos dando um coração firme, um coração fiel, um coração puro, para buscar o Senhor. Eu lembro daquela mulher, a Sunamita lá, a Sulamita, que quando ela estava já tinha se despido, já estava cansada, já era noite, e ela já tinha despido da sua túnica, e aí o noivo bateu na porta, e ela falou, mas eu já estou pronta para deitar, ou seja, ela já estava na zona de conforto, tornarei a me molhar do orvalho novamente, ou seja, ela estava estacionando, e aí o Senhor, ele simplesmente, irmãos, fez uma coisa, ele colocou a mão dele pela fresta da porta. Ele colocou a mão dele por um buraco que havia na porta. E aí, quando ela viu essa mão, ela renovou a sua consagração. O amor, ela foi constrangida pelo amor do Senhor, porque aquela mão havia um furo, tinha sido transpassada por um prego, por amor a ela. Por a mim e a você, o Senhor deu a sua vida, ele foi pregado naquele madeiro, e derramou o seu sangue para nos comprar de volta para Deus. Então, irmãos, constrangidos por esse amor, nós somos encorajados a consagrar nossa vida ao Senhor. Somos encorajados, sabe, a dedicar nosso tempo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, a fazer uma reciclagem, a aprender a usar as ferramentas atuais do exército de Deus, aprender a usar o eu posso orar por você, aprender a usar a comportagem dinâmica, a comportagem semidinâmica, os grupos familiares de cuidado mútuo, Senhor Jesus, o Avança Jovem, né, o Ministério das Mulheres, que nós possamos, irmãos, tomar posse de todas as coisas que o Senhor confiou a nós, que o Senhor deu para nós, que nos conduzem à vida e à piedade. Que nenhum de nós fique de fora, que nós possamos todos os dias aproveitar a porta aberta para entrar nesse ministério, para fazer parte diariamente. Ó Senhor Jesus, contemplando o nosso Senhor e permitindo que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. Para finalizar, irmãos, eu queria finalizar com uma oração que está no Alimento Diário. Eu quero ler para os irmãos essa oração. Eu quero ler, porque eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, e eu quero ler essa oração para os irmãos. Esse é o último parágrafo. É o penúltimo parágrafo do Alimento Diário de hoje, domingo, da terceira semana. E a oração é assim: ó Deus, hoje estou aqui para fazer tua vontade. Humildemente, prostro-me diante de ti. Senhor, tu me chamaste para participar de tua obra grandiosa. Embora eu me sinta incapaz e até mesmo indigno, tu me consideraste fiel e me designaste para o ministério. Contudo, Senhor, não quero fazer muitas obras, Contudo, Senhor, não quero fazer muitas obras, cumprindo minha programação. Quero fazer aquilo que te agrada. Desejo ser um verdadeiro ministro da nova aliança, assim como tu foste, Senhor. Senhor, quero ser alguém que nesta terra cumpre tua vontade, como ela é feita no céu. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa, irmãos, nos constranger, que essa palavra possa ter chamado a sua atenção,
despertar do seu espírito para buscar a presença do Senhor, para buscar renovar a fé. Senhor Jesus, despertar em nós o desejo de ser reciclados na vida espiritual. Nos alistarmos novamente no exército do Senhor, para receber esse treinamento, esse alinhamento com as ferramentas atuais do Senhor. Jesus é o Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nos dando uma semana vitoriosa na presença dele. Jesus é o Senhor. Amém.